Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós vamos dar início ao nosso estudo de escola dominical, ainda nesse período de isolamento e em decorrência da pandemia do coronavírus. E eu quero convidá-lo a abrir a escritura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e eu farei a leitura dos versos do 12 até o 15. Romanos 5, do 12 ao 15, veja comigo aí o que diz a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muito bem, nosso objetivo nessa escola dominical, ainda que em tempo reduzido, é estudarmos a cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada. Meu objetivo nesta aula é falar sobre os pilares dessa cosmovisão que envolvem a criação, a queda e a redenção. Então, para compreendermos melhor o que é que significa cosmovisão, nós precisamos, inicialmente, buscar o significado etimológico da palavra cosmovisão. Então, veja, esta palavra, a palavra cosmovisão, é uma conexão de duas palavras gregas. A primeira, cosmos, que traduzida para o nosso idioma, pode referir-se a tudo o que Deus criou ou a esfera terrena habitada pela humanidade como um todo, ou até mesmo pessoas de cada tribo ou nação que vivem na face da terra, ou seja, onde quer que a palavra mundo apareça, deve ser considerada de acordo com o seu contexto. Segundo, nós precisamos de buscar a compreensão dentro dessa conexão de duas palavrinhas, né? Já entendemos o que é que significa cosmos. Agora vamos perceber que a palavra cosmovisão, ela também tem outra palavrinha grega que nós conhecemos, que é oftalmos, que traduzida para a língua vernácula significa olho ou os olhos da mente, a faculdade de conhecer. Cosmovisão é um modo particular de perceber o mundo, tendo em conta as relações humanas, buscando compreender questões filosóficas, como a existência humana e a origem da própria vida. A palavra cosmovisão, como nós conhecemos na língua portuguesa, é a tradução do termo alemão e foi usada pela primeira vez pelo filósofo e iluminista Immanuel Kant em sua obra Crítica da Faculdade de Juízo, produzida em 1790. Kant acreditava que cada ser humano aplica unicamente a razão, a fim de chegar a uma compreensão do significado do mundo e do nosso lugar dentro dele. O filósofo cristão Soren Kierkegaard, ele enfatizou que, enquanto a filosofia é um sistema objetivo de pensamento, mantido, por assim dizer, a certa distância, a cosmovisão é um conjunto de crenças mantidas tão intimamente por uma pessoa que é apropriado dizer que este vive dentro de uma cosmovisão ou a possui. Cosmovisão ou cosmovisões, então, meus queridos irmãos, sugerem de nossa atitude diante da vida, de nosso conhecimento da vida e de toda a nossa estrutura mental.
É importante nós lembrarmos que, do ponto de vista histórico, no início do século XX, cosmovisão como conceito já havia se espalhado entre a maioria das disciplinas acadêmicas. Foram principalmente James Orr e Abraham Kuyper que se apropriaram do conceito de cosmovisão para usá-lo no âmbito do pensamento cristão. A oposição que o cristianismo enfrenta engloba toda a maneira de se compreender o mundo e o lugar do homem nele, a maneira de se conhecer todo o sistema das coisas naturais e, portanto, morais, do qual fazemos parte. É a visão cristã das coisas em geral que nós percebemos que é atacada, e somente mediante uma exposição e confirmação da visão cristã das coisas como um todo, esse ataque poderá ser enfrentado com maior êxito. Então, uma cosmovisão cristã, nós devemos dizer, é cristocêntrica, ou seja, centralizada em Cristo como cumprimento da história da salvação, e aquele que crê de todo o coração em Jesus como o Filho de Deus e se compromete com determinada ideia sobre Deus, a respeito do homem, do pecado, da redenção, ou seja, do propósito de Deus na criação e na história, e a respeito do destino humano encontrada somente no cristianismo, esse tem uma cosmovisão que nós definimos como uma cosmovisão cristã. Então, a cosmovisão cristã oferece à humanidade as respostas mais contundentes para as suas maiores indagações. Por exemplo, é comum que as pessoas perguntem quem somos. É muito natural também uma pergunta de onde viemos. As pessoas costumam perguntar para onde vamos, ou qual o propósito da vida, ou por que o mal existe, por exemplo. Meus irmãos, para compreender de fato todas essas respostas que nós tanto anelamos, que a própria sociedade anela ter, nós precisamos de compreender o mundo sob a ótica da cosmovisão cristã, que está centrada em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da criação. Nós aí teremos então uma resposta para aquela pergunta de onde viemos e quem somos. Enquanto várias teorias acerca da criação do universo e da origem do homem são inventadas e estudadas pela ciência, nós percebemos que Deus revela em sua palavra que todo o universo foi criado por ele. E é interessante como a Escritura parte do princípio de que Deus criou todas as coisas. Se você abrir a sua Bíblia lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar aquela afirmação de que Moisés partiu do princípio de que Deus é de fato o Criador por excelência, quando disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a cosmovisão das Escrituras não tem início com Cristo e a salvação. Nós percebemos que ela começa com Deus e a criação, e o primeiro artigo do Credo dos Apóstolos enfatiza exatamente o relato do Gênesis. Se você folhear aí o seu Credo Apostólico, está lá no finalzinho da sua Bíblia, você que tem a Bíblia com Inário Novo Cântico, você vai perceber que aquela primeira sentença, o primeiro artigo do Credo dos Apóstolos diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aqui que o cristianismo começa. A criação é o ponto de partida bíblico. A criação, então, apesar de não ser a mensagem central das Escrituras, é o alicerce fundamental dela. E se você continuar folheando a Bíblia, você vai perceber isso claramente. Deus criou todas as coisas através da sua palavra, meu irmão. Depois da declaração inicial e majestosa que proclama a criação de Deus no universo inteiro, a terra é descrita como sem forma e vazia, como um oceano escuro. E essa imagem sobre a ordem de Deus e a reação da criação
torna-se o paradigma ou modelo para o restante do capítulo. Nós percebemos ali 8 vezes Deus traz novas criaturas à vida a partir de sua criação amorfa, original, pelo comando de sua palavra. Então nós compreendemos que Deus não somente criou todas as coisas, mas Ele criou pelo poder da sua palavra. E nós percebemos isso na linguagem da poesia dos hebreus no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 33, versos do 6 até o 9, você vai encontrar de fato a essência da relação que nós temos com esse primeiro pilar, que é o pilar da base da cosmovisão cristã reformada, aquela de que Deus criou todas as coisas por sua palavra apenas. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós compreendemos nesse primeiro pilar da cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, que Deus é o Criador, que Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, mas Ele também criou todas as coisas através da sabedoria. E é importante que você compreenda inicialmente que a sabedoria não é meramente o plano de Deus na criação do abstrato. Ela é o modo sábio pelo qual Deus verdadeiramente projetou e ordenou o mundo. A imagem é do Criador trabalhando como um artífice e estruturando a criação com habilidade, tirando as medidas para o oceano, estabelecendo limites, marcando o horizonte, fixando os céus e as nuvens em seus lugares. Em tudo isso, meu querido irmão, se percebe então a sabedoria do artesão que criou todas as coisas, não somente pelo poder da sua palavra, mas também por sua sabedoria, e ele é de fato a essência da sabedoria. Em Provérbios, por exemplo, a sabedoria é personificada na forma feminina e explica a sua relação com Deus e na criação. Veja, Provérbios capítulo 8, a partir do 22 e até o 26, a Escritura diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então nós percebemos que o primeiro pilar desta visão que compreende o mundo a partir das Escrituras, a cosmovisão cristã reformada, para aqueles que têm uma visão de mundo biblicamente orientada, é que o Criador de todas as coisas é Deus. E Moisés partiu desse princípio quando disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e pela sabedoria, e nós encontramos a sabedoria de Deus não somente na sua criação especial, mas em toda a criação geral. Mas infelizmente, meu querido irmão, nós, não obstante a toda essa beleza e o pacto que Deus fez com o homem no jardim, definido como o pacto das obras, ele foi maculado no seu brilho em decorrência da queda. Daí a segunda visão ou o segundo pilar daquilo que nós definimos como uma visão de mundo biblicamente orientada, que é a queda. E é interessante porque a partir da queda nós podemos obter as respostas
que as pessoas desejam e que muitos crentes buscam ter. Por exemplo, o que foi que aconteceu de errado com o mundo? O ato inicial das Escrituras, meus queridos irmãos, nos mostra uma criação muito boa. Tudo ali é como deveria ser. Porém, o segundo ato apresenta a trágica narrativa da rebelião humana, em que o shalom, ou seja, a paz de Deus, é intencionalmente danificada. Depois de o pecado entrar no mundo, de repente, meu querido irmão, tudo não é mais como se esperava que fosse. Daí toda essa confusão e toda essa gama de problemas que nós convivemos a partir desse ato de rebelião do homem ainda lá no jardim. Pecado é essencialmente um rompimento de confiança, uma apropriação ilícita de incredulidade, podemos dizer uma declaração de autonomia. Pecado é a transgressão das fronteiras divinas, o que resulta em alienação. E nós percebemos, por exemplo, a ecologia deteriorada e morte física. O pecado é como um leão agachado à porta, é de fato letal. E o homem não atentou para isso quando Deus disse: de toda árvore do jardim vocês podem comer, contudo, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então nós compreendemos nesta visão de mundo, ou nessa cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, que a criação foi perfeita. Contudo, o pecado trouxe a morte ao mundo, a morte física e, pior ainda, a morte espiritual. Ainda o solo se tornou menos fértil e a comida mais escassa. O homem começou a trabalhar mais para obter menos. A humanidade também perceberia logo o efeito que o pecado tem nas relações humanas. Nós percebemos, por exemplo, pós-queda, crueldade, assassinato, lascívia e desarmonia. Portanto, o que aconteceu de errado e o motivo do sofrimento no mundo é exatamente o pecado original cometido pelo homem. Nós percebemos, meus irmãos, 3 classes de desordem combinando a maior parte do sofrimento humano, e eles fazem seu aparecimento germinal lá pós-ingresso do pecado na história da humanidade. Nas relações pessoais, por exemplo, há os primeiros sinais de alienação mútua e da brutalização do amor em sua paixão sexual. Estão aqui as desconfianças e paixões que assolarão a sociedade. Na esfera espiritual, o homem transformou-se na sua autocontradição, simultaneamente na fuga, banimento de Deus e na sua batalha contra o mal. Nós percebemos também que no plano físico, sua vida terá de ser uma penosa luta para renovar e manter os processos vitais básicos, os quais foram conturbados, podemos dizer, em certa medida. Nós olhamos para a Escritura e percebemos a razão de todo o sofrimento humano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 23, disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós percebemos, meus irmãos, pós-queda, que toda a vida humana ela foi afetada. Já nesses primeiros poucos capítulos da narrativa bíblica lá no Gênesis, o pecado aumenta em um sinistro crescendo, ecoando em cada parte da vida humana. De acordo com o Gênesis, Adão e Eva se separaram de Deus, e nós percebemos isso em Gênesis capítulo 3, verso 8, também os versos 23 e 24.
Percebemos ainda que a relação de um com o outro se torna uma relação de domínio egoísta, ao invés de amor abnegado. Isso é registrado em Gênesis capítulo 3, versos 12 e também verso 16. Meus queridos, o trabalho é dificultado pelos efeitos do pecado. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 17. Percebemos ainda que o fratricídio faz sua entrada repulsiva, destroçando uma família, e nós temos lá no registro de Gênesis capítulo 4, exatamente o primeiro homicídio cometido na história da humanidade, já que Caim matou seu irmão Abel através de um ato promovido pela própria inveja. Percebemos então a origem da poligamia, que deturpa o que era pretendido para o casamento. Isso nós vemos no registro de Gênesis capítulo 4, versos 16 a 19. A metalurgia, meus irmãos, tem início, mas em pouco tempo passa a ser usada a serviço da guerra. Nós percebemos no registro de Gênesis capítulo 4, verso 22. A perversão da literatura e da própria poesia fica evidente quando Lameque cria um belo poema, mas usa-o para celebrar assassinato e retaliação. Toda a lamentável desordem culmina na Torre de Babel, onde nós podemos ver como o pecado deturpou inicialmente a comunicação, depois a arquitetura, a própria urbanização e também a religião. Meus irmãos, o propósito de Gênesis do capítulo 3 ao capítulo 11 é em parte mostrar como o mundo se tornou tão rapidamente sombrio como resultado do pecado de Adão e Eva. Nós olhamos para a Escritura e percebemos que toda a criação foi afetada pelo pecado original. Em 1 João capítulo 5, verso 19, a Escritura nos diz: nada há na criação que o pecado não tenha tocado. E é clara a declaração joanina quando diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. As palavras criteriosas de C.S. Lewis, meus irmãos, vão direto ao ponto central acerca dessa questão, aquilo que envolve a queda e com respeito à nossa situação pós-queda. E ele disse: nada existe ou não existe solo neutro no universo. Cada centímetro, disse C.S. Lewis, quadrado, cada segundo tem seu direito requerido por Deus e tem uma pretensão oposta de Satanás. Daí todo esse conflito que nós vivemos exatamente em decorrência do pecado original. Então, para que você compreenda o que significa de fato uma cosmovisão cristã reformada, você precisa ter a sua vida e os seus valores orientados pelas Escrituras. E ela nos remonta a um Deus criador e mostra que Ele criou tudo pelo poder da sua palavra e por sua sabedoria. Nos revela também que a queda ofuscou o brilho, a beleza da criação como no pacto das obras, mas ela vai nos trazer uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança está no terceiro pilar da cosmovisão cristã reformada, que é a redenção. E é exatamente esse princípio da redenção de todas as coisas que nós encontramos as respostas que nós precisamos para todos os problemas enfrentados pela humanidade. Por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem: o que é que nós podemos fazer para consertar tudo isso? E é interessante como a Bíblia promete que as reivindicações ilegítimas de Satanás um dia cessarão. É importante que se diga que seu reino será destruído. Em Gênesis capítulo 3, o próprio capítulo que narra a queda,
anuncia o primeiro indício do plano redentor de Deus. Em meio à sua declaração de julgamento do pecado, Deus diz a Satanás, Gênesis capítulo 3, verso 15, aquilo que os teólogos definiram como proto-evangelho nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, na base da redenção humana, há um pacto eterno ou conselho pessoal entre o Pai, representante de toda a deidade, e o Filho, que assumiria na plenitude do tempo um elemento humano em sua pessoa e representaria todos os seus eleitos como seu mediador e fiador. As Escrituras tornam bastante óbvio que o Pai e o Filho tiveram um entendimento definido sobre algumas coisas. Por exemplo, inicialmente, quanto a quem seria salvo. Segundo, quanto ao que Cristo faria para salvá-los. Terceiro, como a salvação pessoal deles seria efetuada, por exemplo. Quarto, quanto a todas as bênçãos e vantagens que seriam envolvidas na salvação dos eleitos. E por fim, quanto a certas recompensas oficiais que caberiam ao mediador em decorrência de sua própria obediência. Portanto, meu querido irmão, uma cosmovisão bíblica tem de observar três características da obra salvífica de Deus. E a primeira é que a salvação é progressiva. E é importante falar sobre isso, porque a própria revelação de Deus, a revelação especial, ela é orgânica e progressiva. Do ponto de vista da salvação como sendo progressiva, nós entendemos que a obra redentora de Deus inicia pouco depois do alvorecer da história humana e ainda não chegamos ao pôr do sol. A revelação progressiva da narrativa bíblica é uma história de redenção que tem como pano de fundo a criação e o pecado. A missão de Deus é o seu propósito, o objetivo de longo prazo de restaurar os povos de todas as nações, toda a vida social e cultural e toda a criação não humana do estrago causado pelo pecado. Ela se desenvolve progressivamente mediante a obra de Deus na vida de Israel e na pessoa e obra de Jesus Cristo, e hoje continua na própria missão da igreja. Então a igreja é esse canal. Nós somos os agentes da mensagem que tem as respostas que as pessoas necessitam para que compreendam que aquilo que o pecado fez, maculando a beleza da criação, tem um remédio. E o remédio é o nosso Redentor. Então é importante compreender inicialmente que a salvação ela é progressiva, mas é importante também que se diga, no segundo momento, que a salvação é restauradora. O objetivo da obra salvífica de Deus é retomar sua criação perdida, fazendo com que ela volte a ser conforme ao plano original. A restauração, meu irmão, não significa um retorno ao estado não desenvolvido da criação, como era lá no Éden, por exemplo. Pelo contrário, a restauração inclui a restauração de toda a criação, que abrange também o desenvolvimento histórico e cultural que tem ocorrido desde o início da história. Então perceba comigo que uma cosmovisão bíblica tem de observar três características da obra salvífica de Deus. Primeiro, a salvação é progressiva. Segundo, a salvação é restauradora. Terceiro, a salvação é abrangente.
É importante que se diga que a totalidade da vida humana e a totalidade da criação não humana são objetos da obra restauradora de Deus. Em linguagem simples, meu querido irmão, a salvação é a restauração de toda a boa criação de Deus. As Escrituras são claras quando afirmam que a redenção não diz respeito só a pessoas isoladas ou mesmo apenas a sua alma. Pedro, o apóstolo, interpreta a mensagem dos profetas na perspectiva de uma restauração abrangente. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas o Senhor Jesus, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, e nós percebemos isso em Atos capítulo 3, verso 21, o próprio Deus anuncia no final da narrativa bíblica: eu faço nova todas as coisas, e nós encontramos esse registro lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 15. Então perceba que a obra da redenção prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que é confirmada pelo nascimento, pelo ministério público, pela morte, pelo sepultamento, pela ressurreição do Senhor Jesus, que venceu a morte, ela continua o seu plano, aguardando agora a redenção de todas as coisas. Então é importante, diante do que vimos, destacar que a forma como as pessoas enxergam o mundo está permeada de cosmovisões e de teorias, ideologias e filosofias que nada são senão a busca da compreensão de perguntas cujas respostas estão na revelação especial de Deus, que é a sua palavra inspirada, autoritativa e inerrante. E eu quero dizer para você, nesta manhã, em meio a esse caos promovido pela pandemia, que ele é o produto da queda. E assim como o pecado entrou na história da humanidade por um homem, a redenção também veio através de outro. Daí a mensagem de esperança, meu querido irmão, para mim, para você, nesta manhã, nesse estudo sobre a cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, quando nos apropriamos daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, sobretudo verso 15, quando disse: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Ele disse: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então eu quero concluir a mensagem nesse estudo de escola dominical, dizendo para você que as respostas que o mundo anela ter, aquelas perguntas tão comuns: qual a razão da nossa existência? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que é que o caos afeta hoje a humanidade? Todas as respostas que o mundo precisa, a igreja tem através da revelação especial. E aqueles que são crentes, que confiaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício único, perfeito, suficiente, que creem numa cosmovisão amparada pelo conceito de criação, queda e redenção, sabem que todo caos tem uma data marcada para ter fim. Por isso, eu quero dizer para você, nesta manhã, nesse estudo, tenha esperança e confiança em Deus, porque o caos está marcado para ser extinguido, porque toda a confusão que hoje afeta a existência humana
não apenas do ponto de vista existencial, mas final, terá fim quando Cristo voltar para restaurar perfeitamente, completamente e absolutamente todas as coisas. A Ele, ao nosso Redentor, seja a glória hoje e na eternidade. Amém.